Bom dia, muito obrigado por ter aceitado o convite de participar do Velho Talks. Eu estou hoje com o Elcio e com o Fred, da Pesco Consultoria. Então, começar pedindo para os senhores se apresentarem como é que os senhores montaram a Pesco, falar um pouco da trajetória. Por favor. Deixa Bom, eu... vou começando então. A Pesco já pode se considerar hoje uma das consultorias mais tradicionais do mercado brasileiro, porque tem 25 anos de atuação, um pouco mais de 20 anos com essa placa, com essa marca Pesco Economics. A gente costuma usar Pesco Economics, né? Nasceu como Pesco Consultoria, com cacófato, mas Pesco Economics. E é uma consultoria cuja origem é de estudos econômicos e financeiros. Então, ela nasceu no começo da década de 2000, depois daquela série de crises, né, de países emergentes, até nossa própria crise brasileira, Sim. e com grandes movimentos econômicos. E na ocasião eu tinha saído do mercado financeiro, sou um fundador da consultoria, tinha saído do mercado financeiro onde eu interagia com os melhores caras, né? E o melhor cara que eu interagia era o Elcio Takeda. E nessa época ainda estava no mercado, a gente continuou interagindo, né? E num primeiro momento a Pesco pouco atuava em questões macroeconômicas, tinha alguma atuação, mas bem limitada, muito mais em microeconomia e principalmente em setores de infraestrutura, o que se tornou a nossa grande especialidade. Infraestrutura, project finance, questões regulatórias, de planejamento, setores regulados. E a gente sempre mantinha almoços regulares, né, eu e o Elcio, até que em 2014 o Elcio estava numa transição no mercado, aí a gente conversou sobre ele se juntar à Pesco, o que, né, deu a configuração inicial de sócios e depois a gente teve outras entradas de sócios muito expressivas, que nos deixaram muito orgulhosos até pelo time que nós construímos desde então. Excelente. E a Pesco, ela tem uma fama no mercado. Hoje ela é top 5 no Banco Central, nas previsões de IPCA, né, Elcio? Então, poder comentar um pouco como é que a Pesco conseguiu, né, esse selo junto ao Banco Central de top 5? Legal. Acho que tem aquela frase conhecida, né, que é impossível se prever o futuro, né? Mas, na medida do possível, a gente tem que tentar antecipar alguns movimentos, né? Acho que é fazer a leitura do cenário, né? E uma coisa que a gente sempre tem feito na Pesco é olhar os movimentos de consenso, questionar se essa leitura, avaliação de consenso, se os fundamentos estão bem sólidos ou não. E de tempos em tempos a gente sempre encontra algumas inconsistências, né, na leitura do consenso, o que nos faz buscar, pesquisar, avaliar dados e outras fontes, né, de informações e traçar cenários em alguns casos até divergentes ou bastante deslocados em relação à mediana do consenso. E, felizmente, acho que, obviamente que a gente também comete bastante erro, né? Mas a gente tem conseguido errar um pouco menos, talvez, né? E conseguir algumas dessas posições ali. Mas é um trabalho bastante difícil, né? Até porque a concorrência, né? Os nossos colegas também são muito competentes nesse difícil trabalho de projetar variáveis econômicas, antecipar o quadro econômico, né? Mas acho que é um ponto do diferencial nosso, talvez seja esse de questionar as premissas, né, as avaliações do consenso com relação ao quadro atual e avaliar alternativas potenciais, né, que poderiam acontecer no cenário, né, em essas premissas de consenso estando equivocadas, né, de alguma forma. Tá bom. Nelson, nós estamos num momento muito particular, né, de mudança de governo americano, a questão da tarifária. Se eu pudesse comentar um pouquinho como é que o Brasil pode se beneficiar dessa nova política tributária do governo Trump, quais são as nossas oportunidades, o que a gente já perdeu também de chance nesse processo todo, o que poderia ser feito. Eu vou fazer o comentário aqui com o risco de, no próximo minuto, tudo que eu disser estar invalidado, né? Mas Excelente. acho que tem uma coisa, uma direção que parece que convergir nessa movimentação toda, de que existe um desequilíbrio grande que foi construído nos últimos 20 anos, talvez, mas Uhum. talvez um pouco antes, mas nos últimos 20 anos, de eh, a China sendo um grande produtor a preços muito competitivos, que
viabilizou um consumo bastante elevado dos cidadãos americanos, né? E aí isso virou um desequilíbrio mais evidente para os Estados Unidos, no caso de olhar as relações de déficit externo e déficit fiscal, mas também para a China, né, de alguma forma, porque ela criou uma capacidade de produção enorme, que daqui para frente provavelmente vai ficar muito ociosa, quer dizer, uma parte importante vai ficar ociosa, e gera esses problemas, né, ou um risco potencial de criar descontentamento para a população chinesa, né, e ameaçar de alguma forma o Partido Comunista, né, ou a hegemonia do Partido Comunista. Então, eu tendo a achar que esse movimento na direção de tarifas, ele vai no sentido de tentar desconstruir algumas das inconsistências, né, que viabilizaram esse desequilíbrio. Então, tem um movimento gradual de convergir para um novo equilíbrio menos ruim, senão acho que a gente estaria caminhando para um colapso econômico, né? E, de certa forma, por mais paradoxal que seja, o quadro econômico mundial talvez caminhe para mais globalização do que menos, no sentido de que a globalização que ficou muito concentrada entre China e Estados Unidos comece a se espalhar para outras regiões do planeta. Então, mais relações comerciais entre China com outros países, Brasil, Europa, outros países, levando a mais acordos bilaterais. E como é que o Brasil se insere nessa jornada, né? Acho que o Brasil começou um movimento de abertura econômica ali no começo dos anos 90. No governo Collor. No governo Collor, exatamente. Que, de certa forma, viabilizou o Plano Real também, mas que seguiu a passos muito lentos, né? A gente viu um salto importante na abertura comercial nos últimos 4 anos, talvez, que a gente saiu da casa dos 20% do PIB para algo acima de 30% do PIB de corrente de comércio, né, e que a gente acha que isso tende a ser o novo normal, né, e continuar ampliando. Na medida em que o país conseguiu fazer uma lição de casa importante em se tornar um player importante de commodities, né, produção de petróleo e gás, grãos, proteína animal e mineração, basicamente, né? Então, criou-se uma capacidade importante de produção, né, de inserção no mercado internacional, e que parece que isso não tem volta, né? É só para frente. Mas para isso permanecer e a gente continuar angariando benefícios, precisa caminhar para uma abertura comercial maior, o que implica em dizer tarifas de importação menor, né? Quer dizer, viabilizar a importação também, não só o canal de exportação, e ampliar essa abertura comercial ao longo dos próximos anos. Acho que esse movimento de tarifa nos Estados Unidos acaba nos forçando a dar velocidade nesse movimento, que tende a beneficiar o país de alguma forma no médio e longo prazo. Outro aspecto também que a gente ouve muito recorrentemente é que o Brasil ele não tem tido um compromisso fiscal tão forte como deveria ter, o que também se traduz em aumento de taxa de juros acima do esperado, né, Elcio? Então, não sei se também o Fred gostaria de comentar a questão de teto de gastos. O Brasil ensaiou implementar essa política, né, de uma previsibilidade, e parece que não está conseguindo colocar em prática, né, essa política de controlar os gastos públicos, né, nível federal, principalmente. Sim, assim, a minha opinião pessoal, acho que o Fred também talvez concorde com essa opinião, mas é que a gente, assim, eu acreditava muito na lei do teto dos gastos como um grande divisor de águas no país. Não que essa lei sozinha fosse suficiente para resolver toda a questão orçamentária, do orçamento público e de como gerenciar isso, mas um passo importante na direção de tornar a administração das contas públicas brasileiras mais civilizadas, eu diria, com mais regras e mais previsibilidade, né? O teto dos gastos foi substituído, né, ou foi ajustado pelo novo arcabouço fiscal, né, que, de certa forma, manteve, né, um limite de expansão de despesa, mas adicionou um percentual ali de crescimento real, né? Quer dizer, acho compreensível, dado que demanda a sociedade tem suas preferências, suas escolhas, e mais ou menos está mais alinhada com essa preferência da sociedade, né? Mas, de certa forma, a gente já tem uma despesa pública que oscila em torno de 18,5% do PIB,
que é muito grande, né? Muito Estado na economia, né? E daqui para frente, com questões de envelhecimento populacional, longevidade, a demanda por Serviços públicos. serviços públicos se torna crescente, Uhum. e a gente tem que tomar cuidado para evitar que esse percentual do Estado né, cresça muito mais, porque com esse percentual de despesa pública, de presença do Estado, a gente está falando uma carga tributária em torno de 34%, né, que é muito grande para um país das nossas condições, né, emergente, não desenvolvido ainda, né? Então, esse é um primeiro ponto. Mas eu tenho alguma esperança que a discussão da política fiscal convirja para alguma coisa na direção de tirar a rigidez do orçamento, né? Então, despesas fixas que acabam gerando ineficiência alocativa, né? Então, você acaba o dinheiro carimbado ali sendo alocado em coisas que talvez não precisassem de tudo aquilo, né? Ou que não geram a mesma eficiência se fosse gerenciado ou construído de outro jeito. Então, a minha esperança é que, na medida em que o teto dos gastos, né, mesmo com o arcabouço fiscal, comece a encontrar suas limitações, né, e que vão gerar algum engessamento da máquina pública, né, que tudo isso convirja para uma discussão de desindexar e tirar a rigidez orçamentária e deixar uma coisa mais dinâmica, que acho que é mais coerente com o quadro econômico, com o momento atual que a gente tem vivido, né, de maior dinamismo, de mudanças estruturais importantes que precisam ser acomodadas de alguma forma na política pública, né? E Elcio, Fred, para o Brasil se beneficiar dessa guerra tarifária, né, entre os países ricos, que outros aspectos o Brasil deveria modificar em seu marco regulatório? Acho que tem um tema aí que o Elcio gosta muito, né, que é o tema da estrutura microeconômica do país, que ele olha bastante, né, apesar dele ter esse olhar macroeconômico, acho que uma característica da análise que ele faz, e talvez seja, na minha opinião, das grandes fontes dos acertos, né, que colocam ele em primeiro lugar em termos de assertividade sobre essa economia, é sobre o que está dando os alicerces para esse crescimento, em termos dos setores que compõem o crescimento. O Brasil tem uma concentração bastante importante em setores ligados ao agronegócio, né, a economia agrícola, mineral e os desdobramentos nas cadeias produtivas baseadas nesses dois setores primários, né? E aí você tem petróleo, oil and gas, você tem agricultura, né? Mas você tem um desenvolvimento recente de outras cadeias. E aí a gente tem a felicidade de estar bastante presente numa delas, que são cadeias muito ligadas à infraestrutura, né? Inclusive dentro das próprias cadeias primárias e das cadeias derivadas da cadeia mineral, né? Por exemplo, a logística de grandes volumes, a própria estrutura energética do país, né? Que é uma matriz limpa, né? Diga-se de passagem. Que é uma super matriz limpa, tem uma característica única no mundo, né? O que já não se pode dizer tanto da matriz de transportes, embora a gente esteja conseguindo equacionar, endereçar desafios da matriz de transportes, né? Porque a gente produz grandes volumes muito distante das saídas marítimas do país, mas também saneamento, a infraestrutura social, as questões ambientais, a gestão dos parques. Então a gente tem um conjunto de bases microeconômicas. Especialmente o grande motor de produtividade e crescimento tem sido no mundo telecomunicações, inclusão digital, transformação digital, e esses são elementos que ganharam força. Eu acho que muito do que a economia brasileira vem mostrando resiliência neste momento, talvez eu concorde com isso, né, vem de um conjunto muito amplo de reformas estruturais que foram feitas a partir de 2017. Né? No período ali entre 17 e 23, você teve um ciclo de reformas estruturais que eu diria que é o terceiro maior da história do país, em termos de amplitude, profundidade e alcance. Né? E claramente, talvez o segundo maior da história do país, né? O maior em ambiente democrático. E esse ciclo de reformas estruturais mudou a produtividade do país a tal ponto que, de certa forma, vou carregar um pouco nos termos, essa economia aguenta desaforo. Então essa economia aguenta gastos públicos mais elevados, uma âncora fiscal menos segura do que se tinha antes, essa economia aguenta até um ambiente internacional mais conturbado,
e com um crescimento mais elevado do que a média. Tá bom. O senhor falou de saneamento, né? Quando a gente olha os vizinhos aqui, por exemplo, a Argentina, o nível de saneamento é super elevado. Você pega, por exemplo, a província de Córdoba, eu tive a sorte de participar de uma avaliação da província, e a cobertura de água e esgoto ali é quase 100%. Né? E no Brasil a gente vê isso lá atrás ainda, né? Quer dizer, é um empecilho grande do avanço para o Brasil por conta de doenças, enfim, tudo ligado a um saneamento deficitário. E o senhor participou do macro saneamento, né, Fred? Então, poder comentar um pouquinho do que foi feito e o que deve ser feito daqui para frente ainda para ampliar essa cobertura, né? Que é um aspecto importante do nosso desenvolvimento. A gente tem o orgulho, né, de estar à frente de muitos trabalhos, estudos, que estão no âmago do que a gente pode chamar de causas do subdesenvolvimento brasileiro. Uhum. Né? E nessas questões microeconômicas que a gente trabalha. O setor de saneamento, de forma ampla, é um deles. Né? Tanto a distribuição de água, que essa é bastante difundida, mas também a coleta de esgotos, a coleta e o tratamento dos resíduos sólidos, o tratamento adequado, destinação final adequada de resíduos sólidos, a drenagem urbana e a infraestrutura social. Né? A gente é um país de terceiro mundo, claramente, né? Principalmente fora de estados com renda per capita mais alta, né? Aqueles dramas que você vê, né? Os dramas que o telejornal ressalta, são dramas de infraestrutura, inclusive de infraestrutura social. Né? São dramas de cobertura de esgotos, de deficiências no sistema de saúde pública, etc. E a gente tem a honra de ter trabalhado bastante nesses vetores. E eles estão exatamente no coração dessas reformas que foram feitas nesse período que a gente acabou de mencionar, né, de período 17 e 22, muitas são anteriores, talvez tenha começado no terceiro maior ciclo de reformas que o Brasil já viu, que foi o período de 95 a 2002, onde você fez a lei das concessões, preparou a lei das parcerias público-privadas, veio a ser editada efetivamente em 2004, você começou a privatização, em outras palavras, introduziu no Brasil pela primeira vez o conceito de ampla participação do setor privado em serviços públicos. Vão desde os serviços de logística, rodovias, pedagiadas, até os serviços que aí são introduzidos depois, de saúde, educação, penitenciárias, habitação de interesse social, parques, florestas, iluminação pública, prédios públicos e assim por diante. Tá bom. Na avaliação da PESCO, o nosso macro saneamento ele está no estágio já final? Tem aspectos a serem melhorados ainda, Fred? Como é que está a avaliação da questão regulatória? Quais são os pontos ainda de melhorias na questão de saneamento especificamente, né, que o senhor participou? O mundo não tem um modelo ótimo para a gestão de saneamento, né? Porque é um serviço difícil, é um serviço sempre complexo no mundo todo. Mas você tem um modelo que é o chamado britânico, em que se partiu para uma privatização integral, gerou excelentes resultados, mas hoje está em crise. Você tem um modelo que é conhecido como francês, onde você faz concessões de infraestrutura com ativos reversíveis ao governo, ou seja, os ativos são públicos, mas eles ficam temporariamente sob administração privada para serem ampliados, melhorados e operados durante um período, né? E esses dois são os modelos que você vê na literatura mundial. O que o Brasil está fazendo, de fato, é construir o que a gente, daqui a alguns anos, eu tenho uma boa esperança de que a gente vai chamar de modelo brasileiro. Nós criamos, a partir dessas tendências internacionais, um modelo brasileiro de gestão de saneamento que ainda não está pronto, está avançando. Então você teve aqui em São Paulo uma experiência de privatização, esse é um caso marco na literatura mundial de saneamento, Sabesp. Teve no Rio Grande do Sul a privatização da companhia anterior à Sabesp, e você tem exemplos de concessões, subconcessões, parcerias público-privadas em outros estados brasileiros. São resultados expressivos, muito claro a revolução que está acontecendo e o impacto, inclusive macroeconômico, que essa transformação no saneamento e em outros setores de infraestrutura vem acontecendo a partir das reformas recentes. O marco do saneamento é de 2020 e houve até alguns setbacks, alguns retrocessos, mas ele continua avançando e, como em todo marco regulatório, vem em direção ao que a gente vai poder chamar na literatura, eu tenho quase certeza disso, daqui a alguns anos, de um modelo diferente do que se tem no mundo, que é o modelo brasileiro de gestão de saneamento. O pontapé está dado, as coisas estão avançando, obviamente, o avanço não é linear,
sempre tem avanços e retrocessos, mas eu diria que nós estamos na trajetória, nesse segmento, de sair do terceiro mundo e ir para uma situação bem melhor, e o ponto-chave para isso é a participação do setor privado. A forma como essa participação do setor privado se dá, ou seja, os modelos para isso acontecer, estão em discussão, em evolução. Estamos avançando. O senhor acha, Fred, que essa é uma transformação geracional ou a gente vai ainda ver em vida isso acontecer? Olha, espero não morrer antes, viu? Embora eu Tá possa bom. morrer rápido, mas espero que isso aconteça no curto prazo. Está acontecendo. Uhum. Os horizontes que foram introduzidos no marco regulatório de 2020 são para 2033. Depois, dobramentos recentes, acho que é difícil atingir Uhum. esse marco, quase impossível, eu diria que é impossível, mas eu acho que a gente está falando de avanços em direção a um acesso universal dos principais serviços no horizonte muito mais de 2, 3 décadas do que antes, que a gente falaria em século. Perfeito. Fred, Elcio, quando eu converso com alguns estados, eu sempre ouço que o São Paulo é uma referência no que diz respeito a marco regulatório de PPPs, né? A gente olha aqui, tem uma estrutura toda montada, tem um histórico já grande. Entender um pouco também do lado de quem está estruturando esses projetos, né? São Paulo, ele é fronteiriço, uma questão de tamanho, uma questão de história. Comentar um pouquinho essa boa experiência com o estado de São Paulo, se é verdade isso. Eu sempre ouço isso de São Paulo, né? Eu sou de São Paulo, também puxo um pouco meu lado da sardinha, né? Mas a gente ouve dos estados que São Paulo é uma referência no que diz respeito à exploração de projetos de infraestrutura. Então, comentar um pouquinho. Legal. Eu vou dar um pitaco aqui, mas eu vou deixar para o Fred completar, porque com certeza ele conhece muito mais esse tema do que eu. Mas a impressão que eu tenho, e tendo trabalhado em alguns projetos, né, com o Fred na Pesco, é que São Paulo conseguiu reunir um conjunto de, de elementos que favoreceu essa sair à frente, né, dos demais estados. Mão de obra capacitada, né, então técnica mais apurada, né, recursos, né, tanto do ponto de vista tecnológico quanto de outros ali, de mais fácil acesso, né, e tudo isso acho que acabou culminando na criação de agências regulatórias regionais aqui, Uhum, que uhum, conseguiram, né, avançar, ou seja, saíram à frente, então tem esse delta ali ainda, que acabaram até, talvez, de alguma forma, contribuindo para referenciar algumas das reguladoras nacionais, né, de certa forma. uhum, Mas conseguiu, e é um conjunto de elementos, né, mão de obra melhor qualificada, né, acesso aos insumos ou conhecimento de fora do país, né, trazer essa experiência internacional e que ajudou, de certa forma, a organizar esse ponto. E acho que tem um ponto político, talvez, né, de a gente ter observado no Estado uma sequência de governos de um partido que parece que deu espaço para a área técnica evoluir, uhum, né, de certa forma, sem grandes ingerências, né, uhum. de certa forma ajudou na construção de uma condição favorável, né, para que esse setor avançasse, né, Perfeito. o ambiente regulatório, né, E se o mas Fred quer fazer um comentário, e já perguntando na sequência, a Pesco participou de alguns projetos importantes na área de saúde. Se eu pudesse comentar como é que surgiram esses projetos, qual a expectativa desses projetos estarem operante, como é que se deu a interlocução com o parceiro privado, a modelagem. Maravilha. De fato, o que você falou, São Paulo tem uma condição privilegiada de tamanho, de renda e de capital humano, principalmente por ser um polo de atração de capital humano de todo o país e até do mundo. É um estado que tem uma condição, se fosse um país, seria um país muito importante, Tamanho da Argentina, né? do tamanho da Praticamente o PIB, Argentina, né? exatamente, e com um histórico importante. Mas em alguns segmentos não dá para dizer que São Paulo é a referência. Existem muitas experiências em todo o Brasil de participação do setor privado Uhum, que performaram melhor do que o estado de São Paulo em sua história. Então, São Paulo tem conhecido pelas melhores rodovias concedidas com participação do setor privado do país, então isso é um setor que teve sucesso, apesar de algumas questões, sempre tem, mas em infraestrutura social, São Paulo não avançou
como outros estados até pouco tempo atrás. Então, alguns estados estão conseguindo melhores resultados usando os instrumentos de participação do setor privado, PPPs, concessões, infraestrutura social, do que o próprio estado de São Paulo. Quer dizer, acho que tem um gap ainda que São Paulo só recentemente passou a olhar e endereçar de forma mais efetiva. Então, a visão São Paulo-cêntrica do Brasil muitas vezes não corresponde à realidade, porque apesar dos sucessos inequívocos que o Estado tem, existem outras experiências muito importantes no Brasil. A gente, como você falou, teve a oportunidade de estar à frente de algumas delas, de estruturação de projetos importantes de infraestrutura em todo o país. Então, a gente foi desafiado muitas vezes para levar à frente projetos importantes em vários setores, né, e tipicamente de infraestrutura, são estruturações de projetos. E aí dá para explicar para quem não tem muito conhecimento dessa área como é que nasce um projeto de infraestrutura. O governo chama, né, o governo estrutura o projeto, lança um edital, e o nosso trabalho muitas vezes é simplesmente produzir esse edital. É um edital tão simples para fazer que leva 1, 2 anos, em alguns casos mais tempo que isso. Verdade. Né? E essa estruturação desse edital, que tem o nome técnico de EVTEA, Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental, envolve estudar o ativo existente, quando é um ativo brownfield, ou estudar o projeto do novo ativo, estudar as condições operacionais, porque o contrato é longo e envolve a operação também, estudar as questões ambientais e socioambientais envolvidas, fazer a modelagem econômico-financeira de tudo isso e traduzir essa modelagem e essas condições técnicas e físicas num edital jurídico que é o contrato, que traz um contrato que liga o setor privado ao público com as obrigações para 20, 30 ou mais anos de contrato para toda a vida. A gente, uma parte importante do nosso trabalho é estruturar esses editais. E com a especialidade econômico-financeira, a gente normalmente assume a gestão da estruturação desses projetos, dos EVTEs, né, se encarrega de lidar com essas especialidades. Deliberadamente não temos engenharia, a especialidade operacional na PESCO, nem a jurídica, porque para isso a gente conta com parceiros de altíssimo nível, então não queremos ter para ter parceiros que são sempre os melhores daquela área disponíveis no momento, e estruturamos os consórcios de empresas para isso. Então nós desenvolvemos esses projetos. Muitas vezes, e nunca no mesmo projeto, a gente não estrutura o edital, mas a gente vai a um edital público e apoia uma empresa privada a estudar o contrato e desenvolver o lance que ela vai apresentar lá no leilão da B3, da Bolsa. Então, formar o lance que permite que essa empresa ganhe o leilão ao menor preço possível, mas que também mantenha a sua rentabilidade mínima de operação. Então, a gente normalmente estuda, né, o Elcio já fez isso algumas vezes, corredores, né, de preço mínimo e máximo, onde aquela empresa, no leilão, ela pode participar, e dependendo da dinâmica do leilão, às vezes vai a viva voz, aqueles lances, né, emocionantes lá na B3, ontem a gente estava lá, né, no leilão, ela vai estudar os lances, que me lembro até uma assessoria que a gente deu para um cliente, o Elcio, que ficou à frente, né, um cliente do setor portuário, que ele errou o lance mínimo e o máximo por uns 500 mil reais, né, uma coisa assim. Ou seja, acertou na mosca. Tá bom. E, Fred, Elcio, a gente vê hoje os parceiros privados talvez mal acostumados com o histórico de não pagamento, né, do setor público, então exigindo prêmios maiores, né, pelo menos até um tempo atrás. Essa dinâmica tem mudado? Os senhores estão vendo ainda um pedido de sobrepreço nos bids, com taxa de retorno um pouco maior do que se fosse um país com condições macro mais estáveis? Como é que os senhores avaliam essa dinâmica aí de sobrepreço para fazer frente a risco de não pagamento ou pagamento fora dos termos acordados? Em dois mundos aí, Paulo. Tem o mundo das concessões comuns, que é a rodovia, onde o tomador do serviço, que a gente chama de off-taker, é o usuário. Eu passo com o meu carro e o meu tag, né, RFID, ele cobra, ou eu pago ali o pedágio. Essa base de usuários é uma base que tem uma inadimplência. O pessoal foge, dá aquela escapadinha ali, né, tem um X% de inadimplência. Então, todo mês tem uma inadimplência calculada, que às vezes extrapola, às vezes é menor, e isso afeta a receita desse concessionário.
Numa concessão comum, o risco de crédito é calculado como um percentual de inadimplência, não pagamento. O problema é quando você tem um modelo chamado parceria público-privada, Uhum. onde tem duas inadimplências possíveis em qualquer mês do contrato, 0% ou 100%, porque o tomador de serviço é um só, é o governo. Então, nos complexos hospitalares do estado de São Paulo, o Hospital da Mulher aqui em São Paulo, é lindo, um complexo maravilhoso, o concessionário daquela parceria público-privada, ele recebe todo mês uma contraprestação Uhum. por disponibilizar para o SUS, para o Sistema Único de Saúde, aquela infraestrutura e aqueles serviços que estão dentro do escopo dele. No final do mês ele vai receber a contraprestação verificada, tem indicadores de desempenho. Se Uhum. ele, por exemplo, prestar um mau serviço e for mal avaliado, ele vai perder a remuneração. Uhum. Mas a remuneração que foi definida após o desconto dos indicadores de desempenho, que é verificado independentemente, essa remuneração, das duas uma, ou o Estado paga, a inadimplência é zero, Uhum. ou o governo não paga, a inadimplência é 100%. Uhum. Aí se põe na posição de um concessionário, né, ou de uma empresa como a tua, né, que num mês tem inadimplência zero, no outro mês simplesmente a receita não veio, e no outro mês também. Isso é chamado risco de crédito das parcerias público-privadas. Isso significa que no ambiente de parceria público-privada, quando o governo é o tomador do serviço, você tem que ter acoplado uma estrutura de garantias. Isso tem várias estruturas de garantias para isso, etc. Mas o risco de crédito de governo em qualquer país emergente é muito alto. Isso é um prêmio de risco estrutural, né? Nos cálculos financeiros a gente adiciona um prêmio de risco país, Uhum. né? E ainda um prêmio de risco do governo que a gente está falando. Se é um governo tipicamente bom pagador, a gente põe um prêmio de risco menor. Se é um governo que no passado já deu cano, ou que você observa as condições políticas, é uma projeção que o Elcio às vezes faz, né? E ele tem a tendência de que numa determinada eleição futura, entre um maluco, e tem estado que a gente sabe que isso acontece com frequência, Uhum. né? Outro com menos frequência, né? Você vai adicionar um prêmio de risco maior. Mas o prêmio de risco dos contratos de PPP é estrutural no Brasil e em qualquer país emergente. Já em concessões, esse prêmio de risco é menor. E, Fred, os estados com situação fiscal um pouco mais fragilizadas conseguiriam estruturar um PPP bem-sucedida, considerando aporte de garantias, fundo, o FPE? Como é que os senhores veem estados menos sólidos fiscalmente estruturando operações, com o privado? Sem citar nomes, nem comidas típicas como pão de queijo ou como, né, chimarrão, esses estados têm um desafio muito grande de estruturar PPPs, não concessões. Porque as PPPs envolvem estruturas de garantia que hoje eles têm dificuldade em conceder. E para endereçar isso, a Secretaria do Tesouro Nacional trouxe o Propag, um programa que vem buscando trazer respostas para os desafios desses estados, porque afinal de contas, por conta de uma situação fiscal difícil e herdada, esses estados não conseguem, por exemplo, desenvolver estruturas de saúde pública que poderiam trazer ganhos importantes para a população, mas também estruturas de setores de infraestrutura econômica que trariam ganhos importantes à competitividade, o que ajudaria eles a sair do problema fiscal que eles se encontram. Então isso hoje está em andamento e Minas, Rio Grande do Sul hoje já contam com um programa e esse programa vem evoluindo no sentido de procurar dar conforto. E por coincidência esses dois estados vêm estruturando programas de infraestrutura social importantes. Tem o presídio em Minas Gerais, hospitais no Rio Grande do Sul. Na verdade, o presídio no Rio Grande do Sul, né, tivemos a oportunidade de assessorar o consórcio, a empresa vencedora desse presídio, Em foi o Erechim. Advisor, em Erechim, Rio Grande do Sul, exatamente. Mas o governo do Rio Grande do Sul vem estruturando um complexo hospitalar em Viamão, e o governo de Minas Gerais vem estruturando um complexo hospitalar em Belo Horizonte, é o complexo Hope. Né? Como eu originalmente sou mineiro, né, posso até falar na língua mineira o que significa a sigla Hope, é Hospital Padre Eustáquio. Tá bom. Tá bom. E o senhor Zapesco, ela vê hoje esses setores de equipamento social como protagonistas em projetos futuros ou ainda tem um espaço para outros setores prosperarem com os privados? Como é que os senhores veem a dinâmica? Como é que a Pesco vê a dinâmica de projetos novos vindo? Deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta. Você está dizendo de relacionado a setores de equipamentos médicos? Se a PPP elas devem atender mais a questão de
Hospitais, presídios, onde é que há mais demanda para os estados em Ah, projetos entendi. público-privados? Assim, eu não tenho muita dimensão, né, do que seria, mas acho que depende muito de estado para estado, né? É, Uhum. a impressão que a gente tem é que a demanda de uma forma mais agregada, estaria convergindo para o segmento de saúde, né? E alguma coisa de educação básica também. Uhum, Então, acho que essas duas frentes teriam oportunidades, olhando um horizonte aí de talvez de 10, 15 anos para frente, uhum, de gerar projetos, né, importantes, né, e aí, independente do estado, né, em diversas localidades do Brasil, uhum. que virariam oportunidades interessantes para participantes do setor privado, né, em atuarem, né, saúde e educação básica, essencialmente. E os privados oferecerem serviço que é de competência do Estado, quer dizer, a bata branca nos hospitais e professores também na educação, né? Acho que Belo Horizonte ele tentou, mas não conseguiu passar um edital que tivesse professores para atender a rede básica. Então, você mantém a função do Estado, né, em essência, e traz o privado para assessorar toda a estrutura de suporte. Essa leitura é correta? Acho que dá para dizer que, internacionalmente, Uhum, nos serviços sociais, esses que o Elcio mencionou, né, que são a grande tendência do setor privado brasileiro em infraestrutura, a tendência é ficar nos serviços ancilares, uhum, que é a construção do edifício, das instalações físicas, né, do tijolo e pedra, e a manutenção dessa estrutura física e a prestação de serviços como vigilância, conservação, às vezes jardiнаgens, e outros serviços menos centrais, né? Porque os serviços clínicos e pedagógicos são muito arriscados para o setor privado, uhum, né? A expectativa de custo flutua muito, é risco, né? Então, o setor privado reluta um pouco a entrar. Mas o Brasil tem 2 contratos de parceria público-privada em saúde com Bata Branca, que é a parte uhum, clínica, uhum, que foi o pioneiro, o Hospital do Subúrbio na Bahia, depois um que nós tivemos a honra de sermos os coordenadores da estruturação, que é o Hospital de Emergência e Urgência de Rondônia, o Euro. uhum, E há uma tendência de que no mundo fique concentrado na parte de facilities, na bata cinza, uhum, mas ainda assim existe um movimento em 2 sentidos, de alguns projetos serem projetados, serem estruturados com a parte clínica e pedagógica, mais clínica na saúde do que pedagógica na educação, que isso ainda está muito limitado, mas tem uma tendência de você, a partir dos projetos Batacins, ou seja, só facilities, você incorporar novos serviços. Uhum. Então nós estamos hoje com o Banco Interamericano de Desenvolvimento estruturando o Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, a consulta pública está aberta, quem uhum. gosta do assunto e quer investir no setor pode consultar neste momento na página do governo do estado do Mato Grosso do Sul, inclusive vendeu ontem a rodovia Rota da Celulose, com 4 grupos concorrendo na B3, mas nesse projeto que nós estamos encarregados da estruturação, é uma bata cinza, ou seja, facilities, com a inclusão de insumos hospitalares, que inclui MatMed, que são os materiais Uhum. médicos, OPME, que são órteses, próteses e materiais especiais, e mais alguns outros insumos hospitalares. Ou seja, a gente está trabalhando hoje numa agenda de, a partir de serviços não clínicos, ancilares, ampliar esse escopo, ampliar os contratos e oferecer mais flexibilidade para o Estado dentro dos modelos que o setor privado aceita e trabalha bem. Uhum. Então, é uma agenda que a gente tem trabalhado que é transformadora para os Estados. Uhum. Agora, Fred, isso cria também uma competição positiva, porque a população começa a ter acesso a serviços de melhor qualidade e começa a cobrar mais os estados, o governo federal, os municípios. Então, é um ciclo virtuoso que se instala quando você traz para gestão pública um parceiro privado, uma modelagem bem feita. É um problemão, problemaço, né? Problemão, porque você imagina, você põe um hospital de primeira qualidade, melhor do que boa parte da rede privada do município, do estado, atendendo o SUS, atendendo a população mais carente. Imagina o que acontece com os demais. Então, o efeito demonstração dos contratos de PPP na área social
é um problemão. Isso para prefeitos, governadores, olha, quem não entrar nessa onda logo vai ficar para trás e vai ter perdas políticas muito importantes. Então você falou um pepino grande. Tudo bem. E os senhores veem algum outro aspecto para ser aprimorado no marco regulatório, no que diz respeito a PPPs, ou até, falamos no começo da conversa, da navegação de cabotagem, algum aspecto que ainda tem que ser adereçado? Sim, acho que tem 3 níveis. Tem um nível macro de risco país, diria com o fundo fiscal, é por onde nós começamos a conversa, né, o tema do Elcio, porque esse tema é crítico para qualquer projeto de longo prazo, né? Quando o juro sobe, o impacto sobre os leilões de concessão é pequeno ou nenhum, porque os ciclos de política monetária se alternam, né? Então, se o juro está alto hoje, e o ciclo de política monetária dura 2 anos, né? Quando o cara ganhar o leilão e for de fato financiar, ele já está na baixa do ciclo, então tudo bem. Uhum. Mesmo que ele esteja na baixa e vai para alta, é um ciclo de política monetária, ele pode manejar esse ciclo para financiar o contrato. O problema é quando a percepção de risco fiscal faz com que o mercado perceba que a taxa de juros mudou estruturalmente. Uhum. O custo de capital de longo prazo muda estruturalmente. Aí você afeta a infraestrutura. Então, o grande medo que a gente teve, né, com essa mudança fiscal do arcabouço foi Sim. exatamente um impacto estrutural negativo sobre o mercado de infraestrutura. Uhum. Ele aconteceu, né? Só que a gente não acho que ainda o mercado ainda vê que há saídas, há soluções. Sim. E deixa eu só fazer um Boa. complemento. Desculpa cortar o teu O gancho. raciocínio, mas acho que um ponto que a gente também conversou em alguns momentos, né, é que a lei do teto dos gastos permitiu a oportunidade do Brasil testar limites inferiores para a taxa de juros, né, de curto prazo. Uhum. E aí, com esses limites inferiores, a curva de juros toda, né, também teve uma Uma queda. né? Então, isso ajuda viabilizou muito, né, dos projetos que foram concedidos nos anos passados, né, de certa forma, e agora a gente está vendo uma estrutura de juros muito mais cara, né, que combina um pouco de incerteza, no sentido de a gente não sabe se essa estrutura cara está relacionada à necessidade de desinflar a economia, né? Você precisa de juros para Uhum. trazer a inflação para a meta, Uhum. e a inflação baixa também é um elemento importante, né, para planejamento, né, desses projetos todos. Mas o outro elemento também é se a mudança na regra fiscal de alguma forma está limitando ou seja, você teve um momento de juros altos por causa da necessidade de desinflação, mas será que a gente vai conseguir testar os níveis menores que a gente viu no passado, não muito distante, em função dessa mudança da regra fiscal, né? Então, acho que esse é um pouco do ponto ali, né? Do avanços ainda necessários do lado fiscal para consolidar um ambiente favorável para novos projetos, né? Nos próximos anos, né? E essa é a pré-condição macroeconômica, né, Isso. que define tudo. Mas ela é exógena em relação aos negócios Fora de de cada controle, setor. né? Aí você tem a questão dos marcos regulatórios setoriais, né? E dos marcos regulatórios setoriais, os avanços que ocorreram entre 17 e 22 foram notáveis. Saneamento foi realmente a grande estrela, mas você teve avanços no marco regulatório de telecomunicações, de logística, de ferrovias, o marco regulatório das autorizações, que ainda não mostrou todos os seus resultados, mas já começa a trazer alguns impactos importantes. A navegação de cabotagem, que você mencionou, e agora entrando numa agenda importante da navegação interior, das hidrovias, Uhum. do hidroviário de navegação interior, que é uma agenda sensacional, importante para a competitividade. Você tem mudanças importantes no setor elétrico, algumas não positivas, com certeza, recentemente, mas você teve iniciativas importantes para trazer soluções para o setor energético em geral. Então, todos esses marcos regulatórios são muito importantes. E o terceiro nível, diria um pouco mais próximo dos negócios, é a legislação brasileira de contratos de infraestrutura. E a gente está exatamente nesse momento numa discussão sobre a evolução dessa legislação. Eu, particularmente, sou bastante cético com essa evolução, acho que tem pontos a ajustar, mas eu tenho um pouco de receio do processo legislativo quando você introduz mudanças legislativas, ajustes finos no processo legislativo,
muitas vezes os jabutis que vêm acoplados são maiores do que essas mudanças. Uhum. Então o efeito líquido pode ser negativo. Então eu tenho um receio muito grande sobre o projeto de lei que nesse momento está buscando aprimorar a lei das concessões e PPPs, as leis das concessões e PPPs. Claramente ali existem pontos de avanço, mas eu temo que os avanços sejam sobrepujados por coisas típicas do processo legislativo, né, que a gente dá o nome técnico de jabuti. Por exemplo, Fred. Todas as mudanças, o marco que levou à privatização da Eletrobras, por exemplo, que é um salto histórico, um marco no setor elétrico brasileiro, exigem concessões no processo legislativo em qualquer país, em qualquer ambiente democrático, e essas concessões envolvem alguns give and takes, onde você, para levar à frente uma reforma importante, você abre mão de um interesse político particular, de alguma constituência política. Isso aconteceu no caso da Eletrobras, aconteceu no caso do saneamento, aconteceu em todos os marcos regulatórios implantados. Ou seja, leis para trazerem avanços têm custos em termos de retrocessos. Marco de saneamento, todas essas legislações que a gente viu aparecerem entre 17 e 22 trouxeram saltos muito maiores e inequivocamente superiores aos custos da tramitação legislativa e aos grupos que se teve que contemplar para que isso passasse. Mas como os avanços na lei de concessões do PPP são mais pontuais, eu tenho um pouco de dúvida sobre o balanço final dessa iniciativa. Tá bom. E para responder a pergunta do podcast, para onde estamos indo, Elcio? Fazer um último arremate. Qual que é o nosso futuro aí previsível? Pois é, essa acho que é a pergunta do $1 milhão, ou talvez do $1 bilhão, né? Eu tenho alguma esperança de que, reformulando aqui meu pensamento, né? O Brasil, quando chega na beira do desfiladeiro, toma as decisões corretas para evitar a queda, né? Acho que a gente viu isso em vários momentos do país, da história do país, e como o Fred mencionou, né? Essa proximidade com o desfiladeiro, né? Induziu o país a promover ciclos de reformas importantes, né? E a gente passou por esse ciclo recentemente, acho que ainda tem muita coisa para ser feita, mas uma parte importante já foi feita e isso deve mostrar resultados, né? Então, a impressão que nós temos é que todo esse período de reformas gera como se diz, uma oportunidade para aceleração na taxa de crescimento, né? Então, se a gente viu uma taxa de crescimento na década lá de 2010 a 2019 em torno de 1,5% do crescimento, a gente acha que essa década de 2020 até 2029, pelo menos, conservadoramente, crescimento médio de 2,5%. É um crescimento baixo? Mas a gente está num outro contexto, né? A população não cresce tanto, nossa infraestrutura está melhor desenvolvida, né? Então, é um ambiente diferente, não dá para comparar com o milagre da década de 70, né? Uhum. Então, é outro ambiente. Mas, de qualquer forma, é um crescimento de 2,5%, maior do que o da década passada, e com um diferencial, né? População crescendo na margem 0,1, 0,2, o que deve dar lá no fim da década a sensação, eu espero isso, né? A sensação de que a população teve uma oportunidade de enriquecer de alguma forma. Né? Um crescimento per capita, né, de renda per capita maior do que em momentos anteriores. E aí, junto com todo esse salto que está acontecendo, né, em serviços públicos, né, via participação do setor privado, eu espero que a gente esteja ali no fim da década com o sentimento de que as coisas evoluíram positivamente aqui no país, apesar de todo esse drama que a gente tem passado nos últimos 5 anos, né, de recessão econômica, pandemia, oscilações políticas, geopolítica também influenciando, mas como o Fred falou, né, tudo que foi feito criou um ambiente de fortalecimento das estruturas econômicas do país, que a economia consegue aguentar algum desaforo e ainda continuar avançando para um caminho favorável, positivo. Muito bem, muito obrigado, Elcio Takeda. Fred, é isso aí, estamos nesse caminho. Alguma outra consideração final para a gente encerrar a conversa de hoje? Sem tirar nem pôr, concordo plenamente com o Elcio e eu enfatizaria, e até vou tentar, para encerrar, colocar algum número nisso, o papel dessas reformas microeconômicas nesse crescimento. Né? O Elcio falou que o país saiu de um crescimento médio de 1,5%, né, e ele foi conservador, então o mercado trabalhava com um PIB potencial de 2%.
para um crescimento médio de 2,5%, e aí, tirando o conservadorismo, o mercado pode passar a trabalhar com um PIB potencial de quase 3%. Esse salto de 100 bips, aí, de 1 ponto percentual, ele se deve metade à infraestrutura, a essas reformas estruturais em marcos regulatórios, saneamento, parcerias público-privadas, logística, etc., diretamente a esses setores, sem contar o efeito deles nas outras cadeias produtivas. E o restante disso se deve a ganho de produtividade, por exemplo, com o gov.br, com o governo digital brasileiro, que é uma grande revolução pouco falada na produtividade, né? Isso mudou bastante até a nossa vida de empresários e a vida de muita gente. E, portanto, a gente teve um ganho importante de produtividade, 0,5 ponto percentual, um ganho importante de negócio de infraestrutura de 0,5 ponto percentual, que inclusive leva até investidores a buscarem hoje ativos de infraestrutura, né? Você vê a importância, né? Você vê num jornal diário de economia, no Valor Econômico, o peso que ganharam os setores de infraestrutura no debate econômico de investidores. Reflete essa mudança que a gente viu desde recentemente. E tudo isso configura então um quadro melhor, né, esse conjunto de reformas, que deixa o país mais sólido, mais capaz de enfrentar choques, né, e traz mais possibilidade não só de crescimento econômico, mas de mudanças importantes na vida dos cidadãos. Sim. Né, inclusive com saúde melhor, educação melhor, Objetivo final dos governos. que é o objetivo final. Fred Turola, Elcio Takeda. Se me permite, só um Claro, por complemento. favor. Eu disse que lá no fim da década eu espero que a gente esteja com o sentimento de que as coisas evoluíam positivamente, mas no sentido dos dados, tá? No sentido do sentimento, né, das pessoas, eu espero que as pessoas não se sintam saciadas. Porque o sentimento de saciedade é negativo, de certa forma, né? Porque significa que a gente não quer mais Parou de avançar. buscar avanço. Exato. Então, eu espero que as pessoas continuem ainda insatisfeitas no sentido de queremos continuar melhorando. Muito Né? bem. Elcio, Fred, Boa. muito obrigado. Elcio e Fred, estive com o Elcio Fred da Pesco Consultoria. Muito obrigado por participar do podcast. Obrigado, Sucesso para Paulo. nós. Obrigado Sucesso pelo pra todos pelo nós. espaço. Sucesso. De bola.